e atual conselheiro voluntário da ABRAPS, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso aqui, que o livro ele é todo feito e desenhado em volta do desenvolvimento sustentável, depois o professor Marcos vai explicar melhor. Doutorando em sustentabilidade pela USP, EASH, é mestre em administração pela PUC, São Paulo, e graduado em marketing e publicidade pela SPM. Tem muitas outras coisas, mas eu queria ouvir do próprio professor Marcos aqui, que ele contasse aqui para nós um pouco da história dele, da trajetória para nós. Professor Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela, Mária, Tássia, aí que ajudaram a gente a estar aqui nessa noite que vai ficar gravado, né, para todo mundo ouvir, ver, escutar, se incentivar aí para, quem sabe, escrever um livro também, fazer várias ações aí e, quem sabe, entrar também nesse mundo aí do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, que é muito gostoso, que é o que eu tenho feito. Então, Daniela, o que me fez assim esse start, né, desse mundo da sustentabilidade, desde pequenininho, minha mãe me levava nos trabalhos lá da cultura japonesa, né, e a gente fazia muitas coisas. Você imagina, viu, Daniela, que eu até dançava no palco lá para toda Botucatu, nas festas culturais. E para mim isso era normal, né? Fazia parte lá do nosso dia a dia para poder levar cultura, ensinar origami e assim por diante. E essa coisa do voluntariado, quando eu cheguei em São Paulo, para estudar, como você bem colocou aí, eu fiz SPM, agora já estou formado como doutor lá na USP, né? E aí a gente acabou entrando nesse mundo aqui, e muito me impressionou, né? A cidade de São Paulo, tão grande, gigantesca, lá, 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 e eu vi quanta diferença social, sujeira tinha na cidade, poucas árvores em alguns bairros. E nesse mundo todo eu acabei conhecendo as ONGs, o terceiro setor, né? Lá na faculdade já, na qual eu comecei a buscar até dentro lá da SPM já trabalhar com ONGs, terceiro setor, no final dos anos 90, que já começava a tal da responsabilidade social. E aí eu tive uma trajetória aí, passando por várias organizações, de organizações sociais na periferia, nos territórios de São Paulo, né? Tive a oportunidade de montar uma ONG também, então esse espírito empreendedor, o Instituto Marco 3. Depois acabei trabalhando em grandes empresas como a Nestlé, a Philips, na área de responsabilidade socioambiental, que hoje é sustentabilidade, ESG, né? Vai mudando os nomes. E depois também eu acabei vindo aí para o mundo acadêmico, e hoje dou aula na SPM, na graduação, na MBA, também na Fundação Dom Cabral, lá na MBA, na PUC Rio Grande do Sul, enfim, várias organizações aí para levar esse mundo da sustentabilidade Brasil afora. E dentro desse processo todo, quem quiser depois dar uma olhada lá no meu LinkedIn, tem todo o passo a passo do que eu fiz, eu sempre era questionado, né, principalmente nas grandes organizações, quando eu trabalhei na Philips, na Nestlé, na La Fábrica do Brasil também, me questionavam muito, né? Montei uma empresa também chamada Icitor, fizemos alguns eventos lá na área de sustentabilidade, falavam assim, mas, Naca, né? Como que a gente coloca essa sustentabilidade, os ODS, no dia a dia das empresas, das organizações? E aí foi que me surgiu exatamente essa necessidade, né, de escrever, de catalogar, de colocar numa listinha, viu, Daniela? Essa coisa aí dos 101 dias com ações mais sustentáveis, né? Então, acho que o processo todo da minha jornada laboral, né, bem como a jornada de estudos, as pessoas acabavam sempre fazendo a mesma pergunta, né? E eu acho que até por isso ele acabou ganhando o prêmio Jabuti, né?
pela simplicidade, né, de estar colocando essas temáticas de uma forma assim, realmente do dia a dia, para a gente poder trabalhar. Então, esse é um pouquinho esse meu histórico aí, bem resumido, de vida de empreendedor, de firma, nas firmas que eu trabalhei também, nas empresas, enfim, e também como agora mais acadêmico e nas ONGs também que eu trabalhei. Muito legal. Eu acho que você falou algo aí que a dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm de enxergar como fazer, né? Tem muita informação, ESG, sustentabilidade, nesses últimos anos, principalmente a partir da pandemia, só que as pessoas sentem falta de aplicação prática, né? E seu livro, ele tem ideias muito práticas para que nós, né, cada um de nós que tem um papel fundamental na sociedade, possamos praticar esses exemplos e, assim, influenciar também as pessoas que estão à nossa volta. E eu acho que esse paralelo a gente consegue fazer também nas empresas, né? Você atuou em empresas e eu acho que você deve ter tido esse exemplo também. A gente consegue, da mesma forma, nas empresas praticando, pelo exemplo, fala-se muito da liderança pelo exemplo, né? E se a gente consegue fazer isso, esse papel também em casa, né, na nossa comunidade, né, você que tem essa atuação grande aí nas comunidades, a gente consegue levar isso também para as nossas realidades profissionais, né? Com certeza. Muito bacana essa sua trajetória e acho que seria interessante a gente olhar aqui também um pouquinho de algumas dessas dicas que você coloca aqui, para as pessoas conhecerem. Quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Nós vamos abrir no final para perguntas para o professor e vamos também sortear alguns exemplares autografados do livro, tá? Um Isso presente aí, maravilhoso. pessoal, fica aí, ó, o livrinho está aqui para vocês também, logo mais aí na casa de vocês, autografado, hein? Então, exatamente, e outra coisa que é interessante, que eu queria que você comentasse, é essa necessidade do conhecimento, né? Colocar em prática, a partir do conhecimento, acho que a gente tem que internalizar esse conhecimento e aí colocar em prática. Então, o seu livro ajuda nisso também, porque cada capítulo, viu, pessoal, tem, no final, as referências para quem quer se aprofundar. Então, tem capítulo que ele fala de filmes, tem capítulo que ele fala de livros, tem capítulo que ele fala de leituras adicionais. Então, é muito interessante porque é um aprofundamento naquele tema, que é um tema, às vezes, são atitudes muito simples, a gente vai exemplificar aqui, e tem essa forma de aprofundamento por meio dessa aquisição de conhecimento, né? Acho que você, como professor, também fez isso com maestria aí, professor. Quer falar um Acho que pouquinho? essa nossa vida do dia a dia, né, vai levando a gente aí para poder, na medida do possível, ir simplificando, né, um tema que é tão complexo, e lá no começo do livro a gente fala dos ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 com 169 metas, né, então uma coisa tão grandiosa que às vezes paralisa, você fala, meu Deus, é tanta coisa, o que eu vou fazer primeiro? Né? E aí você pega e, não, vamos começar assim, simples, né? Vamos fechar a torneira, vamos apagar a luz, né? E aí você vai aumentando isso nesse processo. E acho que uma coisa, viu, Daniela, que saiu desse momento de eu sair da lista, né, para fazer o livro, que eu acho que é muito importante, né? Para quem quer um dia virar um autor, um escritor, ou quer pegar suas ideias, colocar aí num livro, né? Ou se não, outras produções, né? Hoje no TikTok, fazer uma dancinha que ensine alguma coisa, né? Ou no Instagram, que eu tenho colocado também vários vídeos lá para outros meios, né, de se ensinar também, e no LinkedIn, textos aí de artigos, agora na Exame também, que eu estou como colunista na Folha de São Paulo. A gente vai pelos vários caminhos, né, tentando levar os seus vários modelos esse conhecimento. E, para mim,
Para o livro foi uma coisa assim muito interessante, né? Já que a gente está nesse fórum de livros e tudo mais, que é a vida da Daniela aí toda, né? É, eu acho que falta aquele start, sabe? De falar, agora eu vou publicar um livro. Até outro dia, quando a gente conversou, você contou a história do seu livro também, tudo, né? E aí eu falei, gente, né? Numa viagem eu estava indo para Manaus e aí a viagem longa, né? Não tinha Wi-Fi, não tinha televisãozinha. Aí eu falei, já sei, vou escrever. Abri o computador, você fica com os braços meio tortos, assim, porque sempre está numa pessoa do seu lado, não dá para escrever muito bem. E aí eu comecei a digitar lá uma listinha e deu 100 atividades mais sustentáveis. Aí eu falei, nossa, pronto, aí, né? Acho que já dá para virar um livro, né? Pelo menos 100 páginas já vai ter, porque vai ter uma página e uma explicação. 100 páginas vai ter. Se você fizer duas, vai ter 200 páginas. Então, quer dizer que vai rolar, então. E aí eu voltei, né? Você volta, eu fui dar uma palestra, uma aula lá, voltei, e aí ficou lá, né? Falei, agora, né? Volta o dia a dia, né? Volta aquelas coisas, tem que pagar os boletos, tem que cumprir as horas, né? Aquela vida de realidade. E aí eu falei, bom, vou deixar aqui guardadinho, né? Tem uma pastinha lá, só meus projetos, meus livros. Tem uns 5, 6 ideias de livros, pautas e tudo mais. E aí, quando eu estava fazendo 40 anos, eu falei, bom, eu já plantei algumas árvores, tenho 2 filhos, a Helena e o João. A Helena tem 11 anos, vai fazer 12 agora sábado. O João tem 15 anos, naquela época eles tinham menos. Falei, e já tinha 2 livros escritos em coautoria, né? Então não era o meu nome, eram vários nomes. Num livro eram 4 nomes, no outro. E eu falei, não, eu preciso ter um livro meu. E aí falei, pronto, então vamos escrever um livro. E eu falei, já que as pessoas vão começar a dar parabéns lá no Facebook, no Instagram, né? Vão mandar parabéns lá no LinkedIn. Eu já falei, já que você está dando parabéns, então entra nesse site aqui e faz uma doação, né? Num crowdfunding, na vaquinha coletiva, né? E você doa lá, e aí eu vou te presentear com um livro. Então, e aí a gente fez um protótipo num site lá na Quicante, uma capa meio fantasma, e em vez de 100 ações, eu coloquei 101 ações, né? Porque 100, você nunca sabe se é com C, com S, né? E aí tem aquele 1.001 lugares para viajar, 1.001 hotéis, Eu não ia chegar no 1.001, mas pelo menos no 101 eu falei, não, então vai ser 101. E aí eu coloquei os 101 dias mais sustentáveis. E aí começamos a vender, Daniela. Foi vendendo, vendendo. E aí chegou no meio assim, ai meu Deus, ainda falta 10 mil reais, né? Para poder bancar o livro e poder trabalhar com o dinheiro. E aí eu falei, e agora, né? E comecei a mandar mensagem lá no LinkedIn para os meus amigos que trabalhavam na área de sustentabilidade, né? E aí uma amiga falou, não, eu tenho aqui, é bom que é final do ano, né? Final do ano, quem trabalha nas firmas sabe como é que é, né? Budget vai sumir, né, Daniela? Sabe como que é, né? E aí o budget vai sumir, e aí então ela falou, eu não tenho esse valor, eu tenho um pouquinho a mais. Então tá bom, fechado. A mais é sempre bom, então. Né? Então eu já vou deixar aqui o capítulo de introdução do livro, e aí a Clabin foi a patrocinadora aí do livro também, né? E a gente dando as moedas de trocas bonitinhas. E aí, na verdade, eu não tinha escrito o livro. Né? Tá gravado aqui, então era só o projeto do livro. Eu não tinha o livro escrito. Eu falei, e agora eu preciso escrever o livro. Mas já tinha vendido. Sim, autor americano recebe primeiro e aí escreve. É isso, né? E até para testar mercado, né, Daniela? Porque eu sou formada em propaganda e marketing, né? A melhor forma antes é fazer uma pesquisa, e nada mais do que uma pesquisa paga para você ver se você vai ter ou não o livro. E aí eu fiz o livro, escrevi o livro, saiu o livro, e aí acabou funcionando. E essa foi a história de escrever o livro. E aí eu estava muito feliz, né? Tinha escrito o livro e tudo mais.
Aí a Klabin falou, ai, Marcos, vamos fazer uma estreia do livro, né? Eu falei, vamos, ótimo, vamos fazer uma estreia. A gente pode chamar alguns amigos, né, para participar e fazer um debate, e a gente faz uma noite de autógrafos, tudo. Ela falou, que legal, então tem aqui um espaço muito legal da Emma Klabin, né, lá nos Jardins, que é um espaço cultural maravilhoso, um casarão, tudo. Falei, nossa, que chique, eu já estava achando chique demais, né? Esse povo do interior, eu vim lá do interior, lá de Botucatu, né? Tava achando muito chique, meu pai, minha mãe já também, tudo felizes lá. Aí a Gabi ligou e falou, Naca, é o seguinte, não fechou, vai estar meio ocupado, é meio ruim, mas a gente vai falar com um parceiro, tá bom? Tá bom, né? Falei, deve ser alguma livraria, né? Algum local de eventos. Aí ela liga depois, fechamos, vamos fazer então a estreia lá no auditório do MASP. Aí, alguns minutos de silêncio, Daniela, foi assim, tipo, 2, 3 minutos, ela, alô, você está escutando? Oi? Eu falei, não, eu estava respirando um pouquinho aqui, só para imaginar quantas pessoas a gente vai colocar naquele auditório. Não, eu falei, não, a gente fecha os laterais e a gente chamou o Carlo, que é lá o presidente do Pacto Global, né? E meu grande amigo, Ismael Rocha, um consultor que também era da Klabin, fizemos lá um debate, e aí teve toda aquela chiqueteza, né, de evento de firma, com as comidinhas, bebidinhas, e era bem no mês do meio ambiente, daí eles já fizeram o dia do meio ambiente lá, e eu falei, nossa senhora, não poderia ser melhor, né? Então, eu tive esse privilégio aí de trabalhar com esse processo e teve bons contatos e amigos e amigas e estar na hora certa e montar uma estratégia marqueteira de visibilidade, né? Então, tudo que eu já fiz para as grandes empresas, eu comecei a fazer para os meus projetos. Nada melhor, né, Daniel? Não, parabéns, olha, porque é muito difícil. Esses crowdfundings têm prazo, né? Se você não capta, tem que devolver o dinheiro para as pessoas que deram, né? Então, você está de parabéns, viu? Obrigado, foi bem sofrido, vários cabelos foram embora, como vocês podem ver aqui, né? Então, realmente valeu a pena. E agora é bom que eu economizo o shampoo, o plástico do shampoo também. Muito bom. Então, seu corte de cabelo é mais sustentável, né? Exatamente, exatamente. Eu achei muito legal uma parte do livro que você fala, olha, agora que você aprendeu, passa essa mensagem para as crianças, né? Porque eu acho que, de novo, falando do exemplo, a gente também... e as crianças têm muito isso, já trabalham os ODS nas escolas, né? E elas mesmas vêm com essas demandas para casa, né? Então, a gente precisa dar o exemplo também para que eles vejam que eles têm ressonância sobre o que eles estão ouvindo na escola, sobre o que eles também têm trazido, porque essas novas gerações já estão vindo com todas essas demandas, né? Então, achei muito bacana também você ter feito um capítulo a respeito de passar isso para as novas gerações, né? E esse é o capítulo que eu mais gosto, porque esse é o 101, é o que não estava na lista, né? Que eu tive que criar depois do 100, ou seja, aquele apêndice necessário, e todo o livro é ilustrado por uma ex-aluna minha, lá da área de design, da SPM, mas ela ilustrou profissionalmente, a Sofia Fragoso, e a última ilustração, que é a 101, é da minha filha, da Helena, que é a Nena Naka, que ela assina essa última ilustraçãozinha do 101. Né? Então, esse último é bem especial mesmo, por ter sido o último a ser criado, né? Por ter não feito parte daquela lista tradicional e também por ter o desenho da minha filha, da Helena. Não, e são muito delicados os desenhos, né? São bem delicadinhos, né? Muito bacana mesmo. Eu acho que a gente está deixando aqui todo mundo com vontade de ler seu livro, hein? Opa, pode ler sim, e depois também conhecer. A gente vai falar mais para frente que depois eu transformei esse livro também
no site, no YouTube, em vários outros formatos aí também. Pode falar já sobre como as Então tá pessoas podem fazer bom. o projeto. Isso, aí a gente então, quando chegou a pandemia, né, Daniela? Antes, acho que é legal contar a história do prêmio, né? Que não é todo Foi dia, né? pandemia, né? Em Isso, exatamente. um ano antes. 2018, né, a gente lançou o livro. Ixi, agora já estou perdido aqui nas datas O dos... Prêmio Jabuti sempre são escritos os livros que são publicados no ano anterior. Isso. Então, em 2018 foi lançado o livro, em 2019 o Daniel mandou uma mensagem, falou, vamos escrever o prêmio lá do Labrador, do prêmio da editora Labrador lá no Jabuti. Eu falei, vamos sim, né? E aí a gente inscreveu, eu falei, bom, né? Falei com a minha assessoria de imprensa, falou, pelo menos a gente vai mandar lá, falar, olha, a gente está lá no prêmio, né? E se for top alguma coisa, pelo menos, né? Eu estava até vendo vários autores que colocam, né? Finalista, top 10, né? Do prêmio Jabuti. Eu falei, nossa, então realmente é importante. A gente que estava nesse mundo novo, né, de autores, escrever livro, tchananã, a gente sabe dar aula, fazer consultoria de sustentabilidade, ESG, né, mas todo esse mundo das autorias, dos livros, para mim, ainda é um mundo novo que eu estou aprendendo e sempre, cada dia mais, agora mais com vocês também, né, Daniel? E aí, eu falei, então vamos lá, vamos investir, e investimos, e aí veio lá que o livro foi classificado como top 10, né? Nossa, top 10, está ótimo, né? Já vai dar para colocar que o livro é finalista do Prêmio Jabuti e tudo mais, e aí já ganhava um selinho, já vamos pôr selinho lá no site, caramba, quatro. Aí virou top 5, né? Os 5 mais. Aí falou, oh, meu Deus, tá muito bom isso daqui. E foi convidado para ir lá no auditório do Ibirapuera, né? Aquele novo, bonito, e eu tenho um parênteses aqui, um apreço muito grande por aquele auditório, porque eu vi ele construir, eu entrei nele antes de ele abrir, porque lá embaixo do auditório antes tinha uma escola de música. E na empresa que eu trabalhei, patrocinada pela TIM, a gente montou uma escola de música, TIM Música nas escolas, né, da empresa TIM de telefonia. Então, também tinha um significado muito grande. E aí a gente foi lá, tem isso filmado lá, está lá no meu YouTube também, no Dias Mais Sustentáveis, e no meu YouTube pessoal, Marcos Nakagawa, desse momento, assim, que fica, top 5, aí parece os livros, né, Daniel está bem acostumado, vocês estão bem acostumados com esse mundo, e aí, foi ganhado, Nossa, na hora que eu desci aquela escada, eu achei que eu ia cair, minha perna estava bamba, eu não sabia o que tinha que falar, não sabia se chorava, se sorria, né? E lá na frente estava o Lázaro Ramos aí, né? Ainda tinha que apertar a mão do Lázaro Ramos, né? Você ficava mais emocionado aí de abraçar o Lázaro Ramos e receber o prêmio. O Daniel subiu com a gente também, e aí foi muito emocionante, assim, tiramos foto, e aí depois que cai a ficha, né? Acho que é no dia seguinte que cai a ficha, e aí a ideia era poder depois fazer a estreia do livro no resto do país em 2020. E aí veio a pandemia, né? Com a pandemia a gente teve que ir para o mundo digital, e no mundo digital a gente criou uma página chamada diasmaissustentáveis.com, criou um YouTube Dias Mais Sustentáveis também, podem entrar aí no YouTube, Dias Mais Sustentáveis, já dá aquele like e ativa o sininho para as nossas notícias, segue a gente aí no canal. E depois a Klabin patrocinou 30 vídeos que a gente pegou do 101 e a gente transformou 30 dessas dicas, né, dessas ações que estão lá no YouTube também. Né? E agora a gente está levando também para o Instagram, né? Porque naquela época era YouTube, né? Agora é mais Instagram. Então, quem quiser, segue aí, @profnaca, prof de professor, Naka, N-A-K-A. Lá no Instagram a gente tem vários vídeos, estou fazendo semanalmente vários reels, várias coisas. Tem uma agência me ajudando.
E, enfim, é uma aventura nova, assim. Eu que só dava aula, falava dos PowerPoint, que eu trabalhava o conceito, agora tem que fazer vídeo, live, tem que fazer todas essas coisas que a gente aprendeu aí na pandemia, né, Daniel? Com certeza. E assim, a gente pode sugerir novos dias, assim, novas ideias para chegar nos 365, é isso? Muito bom, muito bom. Lá no final do livro eu coloquei até o Facebook, que era o que estava mais na moda na época, né? E eu queria muito chegar no 1001. Não, brincadeira, eu queria chegar no 365 dias, na verdade. Já pensou, podia chegar no 1001, né? Mas eu não sei se vai dar tempo de escrever 1001. Mas 365 talvez dê. Né? E lá no final do livro eu sugiro para as pessoas entrarem no Facebook, escrever, sugerir. Também tem o Facebook, Instagram, Dias Mais Sustentáveis. Na página também do Dias Mais Sustentáveis tem uma partezinha que, se você se inscreve lá, você coloca o seu nominho, o seu e-mail, e aí você pode sugerir uma dica, mas eu estou pensando ainda como coletar mais. E até o ano passado eu comecei a vender uma ideia de uma caravana Dias Mais Sustentáveis em 10 capitais do país, para dar uma palestra em cada capital. Fui captar recurso, mas né, mudança de governo, crise, não deu muito certo. Mas agora talvez eu retome isso e nessa caravana eu vá recolher aí para chegar aos 365 dias. Boa, uma excelente ideia, né? E, assim, as dicas que você dá aqui, que são, assim, simples da gente seguir, né? Por exemplo, busque paz espiritual, aí você fala da importância, né, das pessoas se autoconhecerem também, cuidar da saúde é um outro tema que você traz, né? Utilizar mais videoconferências do que ficar viajando de avião por aí para fazer reuniões, né? Isso aí acho que pode ser aplicado pelas empresas também, né? Eu acho que isso até aconteceu, né, com a pandemia, apesar que acho que retomou com toda a força depois que o presencial foi liberado, né? Muitas as pessoas querem se ver, né? Querem fazer reuniões presenciais e ficaram ávidos para sair um pouco aqui da tela, mas eu acho que a gente ganha muito realmente, tanto em emissão de menos carbono, quanto poder ter pessoas assim, do Brasil todo, né? Juntar pessoas de vários lugares, né? E aí é uma coisa interessante que tem aqui no livro, que eu queria também comentar aqui com o pessoal e você comentar também, é que você, em cada capítulo, você coloca um nível de dificuldade de fazer aquela tarefa, né? Podem ser coisas simples, podem ser coisas um pouquinho mais difíceis, né? Não impossíveis, e tem uns quadradinhos de dificuldade. Achei um detalhe muito legal, esse que você É muito, colocou. muito dessa nossa vida de videogame, né? Que eu também aprendi a jogar videogame desde o Atari, né? Agora no PlayStation 5, que eu tomo só pouco do meu filho, né? Aliás, nem consigo mais jogar ultimamente. Mas sempre tinha essa coisa das fases e das dificuldades, né? Então é uma coisa super lúdica e eu recebo às vezes pelo Instagram ou pelo Facebook de gente falando, e mostrando check, né? E colocando. Naquela época não tinha ainda o QR Code para poder dar os conteúdos, né? Agora está muito na moda colocar os QR Codes nos livros também. Acho que a possibilidade da internet, de poder trazer isso é muito bacana. E outra coisa que você falou, né, Daniela? Muitas vezes, quando a gente fala sustentabilidade, né, trazer uma vida mais sustentável, o pessoal pensa muito nos resíduos, no lixo, na meio ambiente, né? E aí, quando se fala do paz espiritual, ou mesmo, acho que o vídeo, não sei se vai subir hoje ou amanhã, né? Que acho que amanhã é o dia do amigo, né? Também que vai acontecer e dia 20 de julho. E para ajudar um amigo, né? Que tem aí também ajude um amigo na lista. E aí as pessoas esquecem, né? Acham que é só ajudar o meio ambiente, não que não é só isso, né? É também isso,
E lembrar que dentro do meio ambiente tem as pessoas, né? Nós que estamos lá. E aí acha que cuidar das pessoas não é parte da sustentabilidade, né? Que é o ambiental, social, a governança, o ambiental, social e o financeiro. E muita gente acaba não fazendo essa parte das pessoas, dos amigos. E quando você vai cuidar de um amigo, você precisa estar bem, você mesmo. Né? E isso que eu acho que é fundamental. Por isso, essa busca da paz espiritual, cuidar da saúde, que eu coloco lá no livro, para você poder fazer suas aventuras aí no ecoturismo, na sustentabilidade, fazer voluntariado, né? Porque quem não está bem, às vezes, precisa primeiro estar bem, ou ao mesmo tempo, né, vai se curando, se trabalhando e ao mesmo tempo ajudando o outro, que isso também melhora, né, muito a autoestima. O voluntariado mostra muito isso, também tem lá dicas de faça o voluntariado. Então, quebrar um pouco esse paradigma, né? Quando fala sustentabilidade, acho que é só lixo e resíduo e plástico e não que não é importante isso, né? Isso é muito importante, mas não é só sobre isso. Não, tem toda a razão. E aí você me lembrou algo, a gente dá um curso de integração dos ODS por meio do relatório de sustentabilidade, e a gente fala muito das sinergias e trade-offs que tem nos ODS, né? Às vezes você investe em algo que você acha que você está indo na direção da sustentabilidade, mas você está causando um trade-off, por exemplo, na área social, né? A gente coloca lá as placas solares numa região que tem uma comunidade que vai ser afetada, e isso pode trazer prejuízo para as pessoas que estão naquela comunidade, né? Então, tem que ser pensado como um todo, né? Não, em todos os aspectos, né? Sociais, ambientais, né? Em todos os impactos, né? do que a gente faz, né? Então, é bem interessante isso que você trouxe. Eu vou trazer aqui algumas perguntas que a gente já tem no chat para o pessoal começar a participar, para aquecer um pouquinho aqui nosso debate, senão só eu fico falando com você, né? A Estefânia está perguntando aqui sua opinião sobre a política pública de educação incluir a sustentabilidade como disciplina para os alunos de ensino fundamental. Ah, que legal, Stefania. Obrigado pela pergunta. O meu doutorado foi exatamente a inserção da sustentabilidade nas universidades com curso em administração. Esse meu doutorado que eu fiz na USP. E aí eu fui pesquisar bastante o que se tinha aí no mercado, né, e no governo e políticas públicas, e a gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, né, que está em vigor, que está funcionando. Dentro dessa política nacional entram também as questões dos ODS. Então, a gente, na verdade, já tem uma política, já tem uma lei, né, que obriga as escolas, desde o ensino básico, fundamental, médio e, inclusive, as universidades, né, e a universidade que eu estou mais próximo também, para poder levar isso para as escolas, né? A gente sabe o quanto as escolas privadas têm trabalhado isso, lá pela SPM, a SPM me leva também para fazer algumas palestras, aulas para algumas escolas aí de São Paulo, né? As escolas principalmente não óbvio dentro das comunidades, mas lá mais no centro de São Paulo, né? E aí a gente vê muito esse trabalho, mas seria muito ideal, né, que a gente tivesse políticas estaduais, municipais, que regem aí a parte de educação nas escolas públicas, levar essa temática, principalmente dos ODS, né, como a Daniela estava falando, os ODS para mim é meio que o sonho global, né, quem não conhece os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os 17, com 169 metas, é isso que a gente devia todo mundo estar trabalhando, né? Fazendo livros sobre isso, fazendo produtos, fazendo eventos, tudo vai partir dos 17 ODS, que são os nossos desafios do mundo.
e esses desafios que podem ser trabalhados como soluções, como produtos, serviços, aulas, quem sabe até como políticas públicas, como muitas delas têm já políticas públicas, mas na área de educação, aprofundar aí. Então, Stefânia, aí, por favor, vire uma vereadora que a gente vote em você, uma deputada, e leve essa proposta, ou senão vamos fazer força aí, conversar com os nossos deputados, senadores, né? Lá na ABRAPS, na Associação dos Profissionais de Sustentabilidade, a gente tem um grupo de trabalho de políticas públicas que a gente trabalha, tem um grupo de educação também, um grupo voluntário, e aí é trabalhar. A Stefânia já vai se candidatar. Isso aí. É interessante você falar isso e a pergunta da Estefânia, é porque uma coisa que eu sempre me intrigou, né? Até eu estava até começando o doutorado sobre isso, mas eu tive que parar, que eu fiz o mestrado na PUC e aí ia fazer o doutorado lá em seguida, né? Para estudar o quanto as instituições de ensino já integraram nelas mesmas os ODS, não só para ensinar como disciplina, porque não adianta nada eles mandarem os professores ensinarem, se eles, como instituições, não tiverem aquilo dentro, né, da estratégia da própria instituição. Né? E assim, eu não cheguei a pesquisar, mas eu tenho certeza quase absoluta que, no máximo, está em algumas disciplinas aí de pós e tal. É isso mesmo, sua percepção é certinha, essa foi uma das partes da minha pesquisa, né? Então, eu levantei os vários artigos, principalmente nas bases científicas, né? E tinha tem um journal, na verdade, uma revista acadêmica, que é sobre sustentabilidade nas universidades, né? High School Education, e eu li os 10 anos, todos os artigos, e eu classifiquei todos esses artigos, não só dessa base, como de uma outra base, que daí eram muito próximas, e essa sua percepção é super verdadeira, a maior parte deles é sobre o ensino da sustentabilidade, né? Eu separei sobre ensino, pesquisa, gestão, extracurricular, né, que é a parte da tarde, os projetos, e a parte da gestão, vamos dizer, física do espaço, né, o equipamento, a escola, a água, a energia, essas coisas todas. Então, muito se passava de fazer cursos, né, de estar na grade esporadicamente, pouco era falado sobre uma gestão efetiva e muito também sobre as tecnologias de gestão ambiental, né? Então, de gestão de água, energia, enfim, resíduos, e essa percepção é muito legal. Eu ainda acho que eu preciso ver se vai subir para a biblioteca, para depois deixar disponível lá no meu LinkedIn também. Que legal, vou ler sua tese, muito bacana. Aqui tem uma outra pergunta, deixa eu só ver a ordem aqui certinha. A Tatiana, oi Tati, prazer ver você aqui. Tatiana Risse. Professor, na sua opinião, qual é o maior desafio ainda para algumas empresas adotarem o ODS ou até mesmo incorporar a sustentabilidade no negócio? Essa pergunta é a de $1 milhão, né? Porque realmente é muito complexo dentro da governança da empresa entender a ligação da empresa, da missão, visão, valores da organização com os ODS e com essas questões da sustentabilidade. Né? Nesse momento em que você faz esse match, né, essa junção entre os ODS e o que a empresa tem lá de missão, visão, valores, a empresa comece a trazer o tal do propósito, né? A trazer efetivamente o que muito está se pedindo dentro das organizações. E aí a empresa faz o básico para mim, né? Se você vai lá na aula 1 de marketing, atender as necessidades da população e dos consumidores. Né? E os ODS são 169 metas de necessidades de uma população. Né? Lembrando que essa população é a maioria
e uma minoria, que é 1% do planeta, que acaba consumindo e gerando todos esses problemas, muitas vezes, dos 17 ODS. Então, pensando economicamente, financeiramente, você tem um grande mercado e potencial para poder vender. Né? Obviamente que a empresa não pensa só no financeiro, também no financeiro, mas para que ela existe? Né? E aí eu acho que é essa grande junção que se precisa trazer. O que precisa, basicamente, é educação, né? Para esses gestores, esses conselheiros, de entender a importância disso e não falar que é só uma modinha, né? Atualmente estão até polarizando esse tema lá nos Estados Unidos e lá na Europa também. Acabei de escrever um artigo lá na Exame, está postado lá no meu LinkedIn, no meu Instagram. Dei uma olhadinha lá, que é bem bacana, que eu explico exatamente essa polarização, né? Colocando o ESG, a sustentabilidade, como uma ideologia. Né? E, na verdade, não é uma ideologia, né? É uma evolução da humanidade, das organizações, das empresas, para poder cuidar do básico que não foi cuidado até então, né? Que é exatamente das pessoas e do planeta. Não, com certeza, você falou uma palavra mágica aí, que é a junção, né? Quando a sustentabilidade, a empresa entende que ela está integrada em tudo, ela entendeu essa mensagem, ela vai conseguir integrar e implementar, né? Mas enquanto for algo apartado, é muito difícil que isso realmente tenha um efeito positivo, né? E efetivo. A Ana Carolina quer saber se foi mais difícil você escrever o livro ou a tese de doutorado. Com certeza a tese do doutorado. Esse daí me custou muitas coisas, viu, Ana? Foram 4 anos no meio da pandemia e foi realmente bem pesado, porque acho que quem já fez uma tese de doutorado ou mesmo do mestrado de dissertação é um pouco mais leve, mas que você precisa entender o raciocínio, né, do olhar científico, do entendimento científico, e para quem, né, já desde sempre escreve artigo, né, escreve livro e capítulo, né, que é uma coisa um pouco mais livre, sem o rigor acadêmico, para mim, esse cerceamento, né, dos ritos acadêmicos foi muito pesado, assim, né, de você ter que fazer isso e aquilo, e ter que, enfim, mas foi um aprendizado maravilhoso, né? Ontem eu estava com meu grande amigo Wellington Nogueira, né, do Doutores da Alegria, o fundador do Doutores da Alegria, que hoje é conselheiro lá, e a gente estava fazendo essas discussões acadêmicas, né? Como para mim ficou mais claro agora como você faz constrói esse raciocínio, né? Que é muito diferente quando você escreve um livro de argumentação livre, né? Sem um rigor acadêmico. Mas fazer o livro, acho que foi mais difícil vender e fazer o crowdfunding do que escrever o livro. Cada projeto tem seus desafios, né? Exatamente. A Rochelle, oi Rochelle, tudo bem, querida? Ela está dando uma ideia aqui para criar um aplicativo para que as pessoas possam conferir essas ideias, ou 101 ideias, colocando-as em ação, marcando inclusive os avanços. Existe um aplicativo em inglês da ONU para acompanhar o engajamento dos ODS. No aplicativo Rochelle, esse dos ODSs, né, a gente tem aqui no Brasil 100 organizações que são públicas e privadas, que na verdade são ONGs, instituições de ensino, mais ou menos 100, 120, que fazem esse acompanhamento do Brasil como um todo. Né? Então, acho que esse foi no começo do ano, uma prestação de contas, e aí eles colocam os indicadores bonitinhos, assim. Eu assisti do ano passado uns pedaços.
e aí eles vão falando, no ODS tal, no indicador tal, está sendo feito isso, isso, aquilo, e eles vão lá com os nossos legisladores, né, lá em Brasília, apresentar esse relatório, que deve dar um trabalho, né? Imagina levantar os dados, e vários indicadores, eles não conseguem pegar os dados, né? Então, você vê lá dos 169, tem tantos que não foram conseguidos dados, porque o poder público não tem, ou não está especificado, enfim, então, seria lindo ter um aplicativo estadual, né, para que todo mundo tipo um SAP de firma, né? Um sistema SAP, para fazer propaganda SAP, me contrata, me chama aí para palestra. Já me chamaram uma vez, depois me chamaram mais. Mas, por exemplo, a SAP, a Deloitte, todas essas grandes empresas, eles estão criando sistemas para poder fazer a gestão do ESG, e dentro dessa gestão do ESG, dos indicadores, eles fazem os links com os ODS. Né? Então, as empresas já estão, e esse exemplo da SAP é exatamente isso, né? Eles estão tentando montar indicadores das empresas, assim como tem os indicadores financeiros, que são muito bem controlados, né? Para poder fazer os controles do E, do S, do G, e o link disso com os ODS. Agora, um aplicativo pessoa física, eu conheci a gente chegou a trabalhar juntos, que era tipo um desafio, um challenge. A gente fez até como piloto na escola dos meus filhos, lá no Via Sapiens, e a gente fez um desafio na época da pandemia para você fazer algumas dessas ações, viu, Daniela, do livro. E aí era validado com uma foto, com alguma coisa, e aí virou uma competiçãozinha. Né? Faz tempo que eu não vejo conteúdo sobre isso, mas acho que super funciona. E tem um outro exemplo que é muito legal, que chama AMA, que são Amigos do Meio Ambiente, que tem lá no Sul, que são pessoas que têm os seus checklists dentro de cada bairro. Né? Então, eles são meio que essa função de buscar as informações localmente e cuidar do meio ambiente do bairro. E eles ganham lá um apoio governamental junto com ONGs para poder meio que ser o funcionário daquele bairro para cuidar do meio ambiente. Então, tem muitas coisas lindas assim acontecendo Brasil afora, né, para poder virar, quem sabe, política pública, aplicativos. E se você tem essa ideia mesmo aí, Rochelle, vai em frente aí. Foi a Rochelle, né, que falou? Foi, Rochelle. Vai em frente, porque tem vários investidores de negócios de impacto socioambientais, né? Várias incubadoras na Ambev, na Fundação Telefônica, enfim, que quando você tem uma ideia dessa, você pode incubar e transformar efetivamente aí num negócio até com dinheiro, que você vai pagar suas continhas e tudo mais. Ela está falando que existe um para pessoas comuns, que é o SDG in Action. Isso, tipo challenge, né? Isso daí eu já vi também, muito bacana. E o seu livro também está no Kindle, é só entrar na amazon.com.br, é uma outra pergunta aqui que a Rochelle fez, ela está também tá no formato Kindle, quem tem a assinatura da Amazon Unlimited também permite acesso. Isso, pode entrar lá no meu site, marcosnakagawa.com, né, que é Marcos com de uva, Nakagawa, Kagawa.com. Tem uma pastinha lá que é livros, né? Lá nos livros tem, além desses livros, vários outros que eu escrevi capítulos, mais 7 capítulos, 7 livros que eu escrevi um capítulo, e alguns deles são gratuitos para você poder baixar o PDF, né? Inclusive, tem um que é de artigo acadêmico, tem um negócio de impacto, que eu escrevi um livro que eu acabei de falar sobre o negócio de impacto, tem um que foi feito com a Sustentare, enfim, tem um feito lá na SPM sobre jornalismo, enfim, tem vários, entra Marcos Nakagawa, livros,
você vai encontrar os livros, inclusive o link para comprar o 101 Dias, aí tem o Digital Amazon, Google, e-book e o Kobo. Isso, são todos os que tem. Legal, muito bom. Ó, antes do sorteio, nós vamos tirar uma foto. Então, quem puder abrir a câmera, quem que vai ser nossa fotógrafa aí? Mari? Você consegue? Consigo, espera só um segundinho. Aí, pessoal, vamos arrumar o cabelo aí, todo mundo, para ficar bem bom. Sorriso. A gente abrindo ainda. Que bom ver a carinha de vocês. Pessoal, muito obrigado. Essa noite fria de Quem São vai ganhar o Paulo. livro? Bom te Vamos, ver, Priscila, Dani, Rochelle, carinhas. vou só tirar as fotos, tá, gente? Vamos lá, vamos começar. Não é só você que tem alunos, não, viu, professor? Eu também tenho. Que bom. Fico feliz de todo mundo estar Alunos com a aqui gente aqui. na plateia. Aliás, o público é 80% feminino, hein? Tá vendo, Carmela? Detalhe, né? O público 80% feminino. Você, o Gilmar e o professor só de representantes aí. Pois é. Então, são minoria. Mas a gente não escuta nas empresas. Ah, fala com as meninas da sustentabilidade. É sempre assim, com as meninas. É isso, né? Dava um bom artigo ou uma pesquisa acadêmica, né? Qual o traço de competência e perfil psicológico para poder chegar nesse tema. Eu estou super acostumado, desde que trabalho aí, desde o terceiro setor, mais de 25 anos, sempre fui rodeado aí de muitas pessoas que trabalhavam, mas na sua maioria de gênero feminino. E como que nós vamos fazer o sorteio, Tassi? Tem aí a... Eu fiz aqui a roleta com os nomes. Posso compartilhar a tela? Tô liberada aqui? Acho que tô, né? Vou compartilhar. Se você tá aqui, peraí. Obrigada, professor. Obrigada, viu? Foi ótimo. Muito Ah, bom me entender um divirto pouco mais desse percurso todo, né? Para escrever o livro. É bem interessante essa jornada. A gente nem imagina, né? Todos os passos. Pois é, para quem vai nessa aventura aí é bom realmente se preparar, né? E aí é legal porque como você conhece a jornada, já ajudei algumas pessoas também dentro desse processo. E acho que é muito Sim. legal essa experiência. É muito inspirador, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Gente, coloquei o nome aqui dos participantes. Tirei o seu, tá, Marcos? Só para não ficar injusto. E Pode tirar o meu. Não coloquei o seu, tá só a Daniele Nogueira, que é a Dani também, e o meu também, infelizmente, eu não coloquei, mas para ser justo. Bom, vamos lá. São quantos, Dani? Só para confirmar aqui com o nosso público? São 3. São 3, né? Então, vamos para o primeiro sorteio. Tchan, 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 tchan. Espero que dê. Vamos lá. Vai ter que cantar o Jequiti também? Andréa Bazan Aí, Andréa Bazan. está aí conosco. Dá um ok aqui para a gente no chat, para depois a gente... Tô aqui! Parabéns! Parabéns, Andréa. Então, Depois deixa o contato para... Ah, não, a gente já tem seu e-mail, a gente vai pedir seu endereço, tá? vamos de novo. Ana Carolina Xavier de Souza. Está aí conosco? Dá um olá para nós. Muito bem, parabéns.
A roleta tá fazendo só nos as, hein? Então, eu acabei de ver, olha só, gente, eu não tenho nenhum poder sobre isso. Nada. Eu não tenho nenhum poder. Professor, você estava na minha qualificação de mestrado. Esse é um livro merecido, eu mereço uma Merecido, dedicatória hein? Quanto especial. sofrimento, hein, Ana? Tá louco, hein? Misericórdia, você viu, prof? Que bom que Mas você está a gente caminhando. sobrevive. A gente vai conversar mais, professor. Muito obrigada. Que bom. Bacana, que Ó, bacana. eu vou até apagar os 2 as aqui. Foi a Ana Carolina e a Andréia, né? Elas não saem da roleta depois que ganham? Então, Tá. pelo que eu vi, não. Deixa eu apagar aqui, então, que aí eu A vou... gente merece 2, pessoal. Olha só. Vou deixar aqui, então, eu estou apagando aqui ó, ao vivo e a cores, para vocês verem. Vamos lá de novo. Roda esse negócio. Vai lá, cadê o patrocinador Jequiti aqui? Kate Mary. Foi um nome diferente agora. Não dá para falar que foi um A. Você está aí conosco? Dá um olá aqui para a gente. Oi! Olá, Nossa, que parabéns. surpresa! Eu que cheguei meio atrasada aí, porque eu tive um imprevisto, mas cheguei com sorte. Que bom que deu certo. Aquele ditado Parabéns. que os últimos serão os primeiros, olha aí, ó. Que bom, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Que legal. Depois eu vou retomar os assuntos que eu perdi, a parte aí que eu perdi, mas muito obrigada. Então, nós vamos subir a gravação. Tá. E uma pena quem não ganhou, né? Infelizmente a gente não consegue presentear todos. Infelizmente os homens também estavam em minoria, acabaram não sendo sorteados, né, Carmel, Gilmar, mas acho que vale a pena ter o livro do professor de qualquer forma, né, nesses vários formatos que ele nos falou, entrar nas redes sociais dele, manter contato, sugerir novas ações. Eu acho que a ideia foi realmente a gente ter contato com essa obra dele maravilhosa e poder cada vez mais a gente aumentar o nosso círculo de influência com bons exemplos. Né? Muito obrigada, professor, pela sua contribuição. Né? Eu acho que escrever um livro realmente é uma realização muito grande, e foi muito bom para nós conhecermos um pouco do que tinha por trás, né, do livro e um pouco do conteúdo. E agradecemos também a cada um de vocês que estão aqui, né, participando conosco dessa conversa que enriqueceu muito o debate. Você quer falar algumas últimas palavras, professor? Muito obrigado aí pela oportunidade de relembrar. Toda vez que eu conto essa história, eu fico emocionado aí, né, porque é uma jornada e para mim foi o grande ápice aí da minha carreira, né? Ganhar um prêmio e ter um livro, enfim, acho que é muito bacana. E foi tudo meio que despretensioso, né? Não, a ideia não era essa, né? Mas acho que é sobre isso, né? Quando você faz alguma coisa não para ganhar prêmio, não para vender, mas efetivamente está indo aí meio no chavão, né? Com coração, acreditando naquilo que você está fazendo. Acho que realmente as energias que você deposita nele volta e reverbera. Eu fico muito feliz de estar aqui reverberando mais uma vez. Eu agradecer a oportunidade, a Daniela, a Mari, a Tassi, que a gente está várias semanas aí já conversando sobre esse evento, pela organização. E mostrar aí para todo mundo que é possível sim, né? Independente do tema, poder escrever um livro, trazer o seu conhecimento, tudo que você tem de legado, né, para esse mundo, seja nos seus vários formatos. Então, estou incentivando vocês a poderem fazer tudo isso. E geralmente a gente também tem uns sorteios lá no Instagram, @profnata, siga a gente lá. No YouTube também tem os vídeos e lá no LinkedIn, Marcos Nakagala também, conteúdos bem técnicos sobre a área e os cursos que a gente sempre está fazendo, Brasil afora aí. E fiquem sempre à vontade de entrar em contato e trocar uma ideia com a gente lá nas redes sociais. Obrigado, Dani, Mari, Tassiano.
Parabéns, professor. Muito obrigada e muito obrigada, pessoal. Até a próxima.